make my body go, make our bodies higher and higher. E aí galera do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos trabalhar em História, tá? O capítulo 9, livro 3 de vocês aí, tá bom? Que vai falar sobre a cultura romana, vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos, tá? Da sociedade da cultura em Roma, tá? No período antigo aí. Bora lá começar então, meninos? Então vamos lá, pessoal. A gente vai trabalhar aí, galera, o capítulo 9 de vocês, que trabalha justamente essa questão da cultura, tá? Essa questão justamente da sociedade, ok? Mas aí, galera, antes de nós falarmos da sociedade, bora ver aqui rapidinho o que era a cultura, né? Aliás, o que é a cultura, tá? Vocês já ouviram falar de cultura, com certeza, né? Mas vocês sabem me dizer o que significa cultura? Cultura é um termo assim um pouco abrangente, né? Um pouco complexo, que não tem uma definição exata. Mas dá para nós entendermos aí, ter uma ideia sobre o que significa cultura. Olha o que a gente traz aqui para vocês. É um conjunto de realizações humanas. Esse é o primeiro ponto para se entender o que é uma cultura, tá bom? Todos nós temos culturas, nossa sociedade vive uma cultura, tá? E é uma cultura diferente, por exemplo, da cultura de outro país, tá bom? Nossa própria região tem uma cultura um pouco diferenciada em relação às outras regiões do Brasil. E assim por diante. São um conjunto de relações e de realizações humanas, tá? Criações materiais e imateriais. Mas como assim, professor? Materiais porque o homem vai deixando aí para a sociedade, para a posteridade, aquilo que ele construiu, né, de forma concreta. Imateriais, quando a gente fala da mentalidade, da religiosidade, do idioma, tudo isso faz parte da cultura, tá bom? E aí, galera, trazendo para a história, a cultura ela serve como fonte histórica também, né? Dá para nós trabalharmos a história de uma sociedade, de uma cidade, através da sua cultura, ok? E podemos muito bem falar um pouco da Roma Antiga, né, que nós estamos falando há algumas aulas atrás aí, somente se formos falar da cultura, né? Porque era uma cultura diferenciada, tinha suas características aí, tá bom? E a cultura também, ela determina, galera, ela traz aí a questão das tradições, né? Quem tem tradição, a sociedade que tem tradição, é uma sociedade culturalmente estruturada, né? E essas tradições estabelecem a relação do passado com o presente. Tá? E é isso que nós vamos trabalhar um pouco hoje na nossa aula aqui sobre a cultura romana, tá bom? E aí, quando se fala em cultura romana, a gente tem que entender algumas características da sociedade romana. Aliás, vamos relembrar porque a gente acabou vendo aí nas últimas aulas. Era uma sociedade expansionista, né? A partir lá de Roma, na Península Itálica, se expandiu, cresceu, até se tornar uma grande senhora imperial, ok? A partir dessa expansão, crianças, você tem uma mistura de culturas e modos de vida diferenciados que os romanos acabaram incorporando também na sua sociedade. Tá? Contato com diversos povos, tá? Fez com que a cultura romana enriquecesse bastante nesse momento. Tá bom? E isso gerou essa transformação a todo momento aqui, durante o período aí da expansão romana, da sua cultura, tá? Você vai incorporar aqui, né? Aliás, os romanos incorporam culturas de outras sociedades, de outros povos, tá bom? Principalmente aí quando eles chegarem a ter contato com os gregos, tá? Como a gente vai ver lá na frente, ok? Como, por exemplo, aqui, ó, um anfiteatro romano com base na estrutura grega, né? A gente trabalhou também a cultura grega e vimos aí estruturas muito semelhantes a essa, não foi isso? Beleza, então vamos lá. Então olha lá, galera, sociedade e religião aí, pessoal. Quando nós vamos falar da cultura, jamais a gente pode separar da religiosidade romana também. E a sociedade romana, como é que ela era organizada, né? A gente sabe que ela foi fundada pelos latinos, lá na região central da Península Itálica, em torno do século VI, século VII a.C., tá? 7 e 6 a.C. E eles diziam que ele era uma cidade planejada, né? A cidade de Roma ela era uma cidade muito bem aconchegante, né? Uma cidade assim que foi planejada, suas estradas, suas estruturas, seus prédios aí, tudo para abrigar aquela sociedade inicialmente, ok? E aí os edifícios públicos, tá? Serviam para duas funções, ou para fins administrativos, para os governantes da cidade, ou para cultos religiosos, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um prédio, justamente um edifício religioso, que é o chamado Panteão Romano. E o que era o Panteão Romano, galera? Era o local, de acordo com a crença e de acordo com a cultura romana, de moradia dos deuses romanos. Só lembrando aí, adiantando para vocês, que a religiosidade romana sofreu influência de outras culturas e era uma religião politeísta. Só para a gente lembrar o que era a religião politeísta, era a crença em vários
deuses. E com o tempo, esses deuses acabaram se assemelhando muito aos deuses gregos. Na verdade, quando os romanos entraram em contato com as colônias gregas, que existiam também na Península Itálica, tá? Eles acabaram incorporando esses deuses para a sua religião, ok? Com influências etruscas também, que são justamente um dos fundadores aí da Roma Antiga, ok? E eles acabaram apenas mudando o nome dos nomes gregos dos deuses para os nomes latinos, tá? Que a gente vai ver aqui na frente o que a gente vai fazer, tá? A gente tem uma missão para vocês em relação a esses deuses. Só um minutinho aí, galera. Vamos lá. Os etruscos, que também foram um dos fundadores aí da sociedade romana, eles introduziram técnicas de metalurgia, né? Ferramentas, armas, ourivesaria, e quando se fala em ourivesaria, a gente está falando em utensílios de ouro, né? Adornado em ouro. E organização militar também. Os etruscos vieram mais por essa parte militar mesmo aqui, tá bom? E os cultos religiosos e funerários. Os etruscos, já desde antes do contato com os gregos, eles também já eram politeístas, né? Já acreditavam em vários deuses, a crença em várias divindades, tá bom? Mas aí vem a influência grega, vem a expansão romana, lembra que a gente falou aí, e o contato com outras culturas. E aí você tem uma influência grega nesse momento. Os deuses eles foram adotados pelos romanos, meninos, e os nomes alterados para os latinos, perdão. Ou seja, nomes dos deuses foram trocados para nomes romanos nesse momento aqui, e aí fez parte também da religiosidade romana, tá bom? A gente vai falar um pouquinho desses deuses lá no final da aula, tá? Veja bem, os sacerdotes geralmente eram homens, e esses homens poderiam ocupar outras funções, como de generais, magistrados e até o próprio imperador. Quando se fala em sumo sacerdote, né, o sumo pontífice, era justamente o líder religioso que era o imperador, desde a época do primeiro imperador, do Otávio Augusto. Ou seja, quer dizer que os sacerdotes, que eram justamente as autoridades religiosas aqui, eram também homens com outras funções, políticos. Ok? Aqui havia uma relação da política com a religiosidade muito forte. Tanto é que o imperador, crianças, era tido como um ser divino. Era tido muitas das vezes como um deus também, ou um descendente de um desses deuses. Ok? Vamos lá, galera. E aí, galera, a gente vai falar também, a gente não pode deixar de falar do cristianismo, né, em Roma, que surgiu justamente na época do Império Romano, tá? O cristianismo, essa religião cristã que nós temos até hoje, tá? De acordo com os escritos sagrados, com a Bíblia, surgiu com a passagem de Jesus Cristo, tá? E de acordo com a história, Jesus Cristo teria nascido na região da Palestina, tá? Na região onde era dominada já pelo Império Romano, durante a época do imperador Otávio Augusto. Mas quem era Jesus Cristo, né? Quem seria essa pessoa que veio para o mundo? Ele trouxe outras ideias, tá? Ideias diferentes da mentalidade romana dessa época. Enquanto que a sociedade romana em si era politeísta, ele trouxe justamente a defesa da existência de um único Deus, e que as pessoas poderiam ter a salvação se ela deixasse a vida material de lado e se preocupasse mais com a vida espiritual. Ok? E isso, galera, ele começou a pregar, começou a levar essa ideia para várias partes do território romano. E teve uma grande aceitação pela população mais pobre, ok? Aquela população que tinha que pagar impostos para o imperador, que servia ao imperador, que muitas das vezes tinha que servir o imperador como um ser divino. Jesus Cristo teria trazido aqui nesse momento uma ideia diferente, aí, uma outra visão espiritual, ok? É a primeira vez que se fala aqui no território romano, nesse contexto do Império Romano, da existência de um único Deus e não de vários, ok? Então, ele pregava justamente essa vida espiritual acima do mundo físico, tá? E ele dizia para deixar de lado o politeísmo. Ele pregava para as pessoas essa ideia aqui. Porém, galera, suas ideias eram diferentes do imperador romano, da sociedade romana, como eu falei para vocês, tá? Essa difusão aí foi muito, digamos assim, aliás, ela foi bastante aceita pelas camadas populares. Isso, de certa forma, ameaçou o poder do imperador, como a gente vai ver aqui na frente, tá? E aí, galera, foi aceita também pelas mulheres. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o sacerdote tinha que ser homem, geralmente, entre os romanos? E as mulheres encontraram nas ideias de Jesus Cristo uma oportunidade, tá, de viver uma vida espiritual também. De viver, digamos assim, uma vida mais regrada ao mundo espiritual do que a vida doméstica, como elas eram submetidas em Roma. Então foi muito aceito pelas mulheres, e as mulheres aqui elas foram uma peça muito importante para a difusão do cristianismo, das ideias de Jesus Cristo aqui nesse momento. Ok? E isso contrariava, como eu falei para vocês, a organização da sociedade romana, que era politeísta e tinha o imperador como um ser divino.
tá bom? Vamos lá. Então, meninos, o que acontece? Com o tempo, os adeptos, tá, foram crescendo, principalmente após a morte de Jesus Cristo. Após a passagem de Jesus Cristo, né, após todo aquele processo, Roma começou a ganhar vários adeptos das camadas populares, principalmente de cristãos, seguidores das ideias de Cristo. E esses cristãos, muitas das vezes, começaram a ser perseguidos, como a gente já falou em outras aulas aí, galera, e mortos pelos romanos, a mando do imperador, ok? E aí, graças a esses seguidores, essas ideias elas se difundiram aí, as ideias cristãs, tá? Houve essa perseguição, como eu falei para vocês, mesmo assim, com essa perseguição, mesmo aí sendo jogado aos leões, lá nas arenas, tá? Os adeptos continuavam aumentando, né? O número de adeptos continuava aumentando, porque já não estava mais agradando o poder divino do imperador. E o imperador, dessa maneira, começa a ter o seu poder enfraquecido. Ok? E aí o que acontece, galera? Em 312, 313, aquilo que nós falamos lá na última aula, tá? O imperador Constantino pôs fim a essa perseguição aos cristãos. Ou seja, de perseguidos, os cristãos começam a ter agora a sua liberdade de crença, sua liberdade de pregação. O próprio Constantino, galera, acabou se convertendo ao cristianismo. Deixou de ser politeísta para se tornar cristão nesse momento. E ele autorizou a construção de várias igrejas, tá? Igrejas cristãs, ao longo aí do território romano. Mas lá na frente, com o imperador Teodósio, o cristianismo acaba se tornando religião oficial obrigatória no Império Romano. Então, quer dizer, galera, que a gente trabalhou aqui na última aula sobre o fim do Império Romano com a criação também, com o crescimento do cristianismo, que foi um fator também que tirou aquele poder divino do imperador. Ok? Então, pessoal, a nossa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa cultura, né, sobre o início aí do contato com o cristianismo e a expansão até se tornar uma religião oficial do Império Romano, tá? Nós trabalhamos aí alguns aspectos também antes do cristianismo, ok? E aí a gente falou lá no começo sobre os deuses, né? Porque antes do cristianismo eles eram politeístas, vamos lembrar aí, né? Acreditavam em vários deuses, ok? E lá no livro de vocês, nós temos um quadro na página 4, continuando aqui na página 5. O que é que vocês vão fazer? A missão dessa semana é para vocês, galera. Vocês vão pesquisar na internet ou então em outros livros aí sobre esses deuses romanos. Lembra que eu falei para vocês que os romanos incorporaram os deuses gregos e mudaram os seus nomes para nomes latinos, nomes romanos aqui, né? E aí nesse quadro você tem o nome em grego desses deuses e você vai pesquisar qual seria o nome romano deles aqui que foi trocado, tá? E a sua principal característica. A gente já falou um pouquinho sobre os deuses quando falamos da Grécia Antiga, né? E aí você vai apenas pesquisar e completar esse quadro aqui, tá bom? E aí, assim que terminar, você mande para mim, mande para a professora Milena também, tá? Que é para a gente estar dando uma olhada e corrigir junto com vocês. Ok, meninos? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, tá? É a nossa primeira parte aí do capítulo 9, que fala da cultura romana. Semana que vem a gente conclui o nosso capítulo, tá bom? Tchau, tchau, meninos. Qualquer coisa aí, vocês me chamam que nós estamos aí para ajudar vocês.